Essa minha falta de timing, uma hora vai fazer com que eu quebre as pernas e perca a visibilidade no YouTube. Se bem que esse meu canal pessoal também virou uma bagunça. Eu falo sobre qualquer coisa e a qualquer momento e às vezes acabo deixando algumas pautas passar. Mas essa aqui eu não podia passar, não. Já deixei passar o Gil de Ferran que nos deixou na semana passada, mas o Zagallo, cara, o Zagallo... 92 anos de história do futebol. O Zagallo é aquele tipo de pessoa que ele é amado por todo mundo, sendo ele mesmo e dizendo o que pensa e dizendo o que sente, demonstrando um amor pela seleção brasileira que hoje está em extinção. Eu não quero levantar teorias conspiratórias, esse vídeo não é para isso. Mas diante de tudo o que está acontecendo na CBF neste momento, e eu gravei um vídeo ontem falando sobre a saída do Fernando Diniz do comando da seleção brasileira, promovida pela volta do senhor Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF, algo que me incomoda muito e que realmente a gente deveria, para quem gosta de esporte, para quem gosta de futebol, deveria se preocupar com a volta deste homem ao comando da entidade máxima do nosso futebol. Mas eu não quero criar teoria de conspiração e pensar que o Zagallo foi embora ou desistiu por conta dessa bagunça toda que a CBF está promovendo. E que tem a participação da Justiça Brasileira, já que o Edinaldo Rodrigues voltou para a presidência da CBF graças a uma liminar emitida pelo Gilmar Mendes. Porém, conhecendo o Zagallo do jeito que a gente conheceu, conhecendo o amor que ele tinha pela seleção brasileira, dá para dizer que, dentro da lucidez dele de 92 anos, que ele foi embora de desgosto. Porque é desgostosa a forma como a gente está vendo a CBF e o time da CBF ser conduzido. Mas Zagallo consegue ser maior do que a CBF. Zagallo consegue ser do tamanho da seleção brasileira. Aliás, se a gente chorou a morte do Pelé, a gente também tem que chorar a morte do Zagallo. Eu imagino como deve estar o sentimento de vários e vários torcedores mais antigos, aquelas pessoas que torcem pelo Botafogo há muitos e muitos anos, os torcedores dos times cariocas de um modo geral, porque o Zagallo ele era respeitado pelos parceiros, pelos torcedores e pelos adversários. E assim, o único tetracampeão da história. 2 títulos como jogador, 1 título como treinador e 1 título como membro da comissão técnica de 94. Então, eu sei que muitos produtores de conteúdo que falam sobre futebol, entretenimento ou qualquer outra coisa são meio que engenheiros de obra pronta. Gostam de dizer que sempre foram fãs do cara, que vão fazer o download da discografia na internet e que sempre elogiaram, sempre tiveram apreço e admiração. Eu vou tentar fugir deste lugar comum, porque é óbvio, eu era vivo em 94, eu era vivo em 98, eu era vivo em 96 e acompanhei alguns erros e acertos do Zagallo na seleção brasileira, mas ele era humano. Graças a Deus que ele era humano, e até mesmo por causa da humanidade dele é que eu quero compartilhar como o meu pequeno gesto de reconhecimento e de muito obrigado por tudo que o Zagallo fez pelo nosso futebol. Eu quero compartilhar uma história que eu carrego comigo há anos e anos e que de tempos em tempos, quando eu tenho a oportunidade, eu compartilho essa história com amigos, parentes, pessoas que estão a fim de ouvir, com você que está assistindo esse vídeo. Então, Copa de 98 na França. Um dos jogos mais espetaculares de futebol que eu vi na vida e que eu vi em Copas do Mundo foi a semifinal envolvendo Brasil e Holanda. Aquele foi um jogo incrível, do começo ao fim. Foi dramático, os 2 times jogando em alta performance. E como o futebol é injusto, porque logo a Holanda, que tinha um time incrível em 98, logo a Holanda que bateu na trave em 2014, 2010, enfim, em vários mundiais, a laranja mecânica é meio que a Bélgica, né, que sempre tem a melhor geração
do futebol holandês que nunca ganha um título mundial, assim como a Bélgica. Tem a piada dos belgicanos que sempre contam com as melhores gerações de times, mas não conseguem vencer. E aquela geração de 98 do time holandês, que aliás era uma evolução do time de 94, que o Brasil enfrentou nas quartas de final nos Estados Unidos. Outro jogo difícil, o melhor jogo do Brasil na Copa, mas o mais difícil de se enfrentar, porque aquele time da Holanda também era muito bom. Então, aquele jogo foi para os pênaltis. Ele terminou tempo normal e prorrogação 1-1. Times que muito aplicados tecnicamente. O time de 98 do Brasil era bom, tá? Sem teorias da conspiração aqui, sem como que eu vou dizer? Sem aquelas histórias fictícias onde as pessoas afirmam que foi a Nike que pagou, o Brasil recebeu para não ganhar, o que aconteceu com o Ronaldinho horas antes da final não aconteceu, mas aconteceu, a gente sabe disso. Então, antes da cobrança dos pênaltis, o Brasil fez aquela roda, né, tradicional para fazer a escolha dos batedores, e o Zagallo foi fazer aquela preleção que é tradicional dos técnicos para dar aquele último ânimo, aquela última injeção de ânimo nos jogadores. Senhoras e senhores, infelizmente eu não posso colocar esse vídeo por conta de direitos autorais. Eu vou tentar achar esse vídeo sem tomar strike do YouTube. Prometo. Mas se eu não conseguir, eu vou pelo menos deixar o registro daquilo que vi e ouvi. O Zagallo, um por um, pegando as mãos e colocando as mãos na face dos jogadores, na lateral da cabeça, como se fossem filhos deles, ou como se fossem os melhores amigos dele, e dizendo, a gente vai conseguir, a gente vai ganhar, a gente chegou até aqui e a gente vai vencer. O que me chamou a atenção no Zagallo naquela fala é como ele realmente acreditava, não no trabalho dele, mas também naqueles jogadores, naquele time que já era um time muito bom. E eu tenho plena convicção que foi a forma como o Zagallo se reportou àqueles jogadores e as palavras que ele utilizou naquela coisa de mandar para frente, empurrando, corrente para frente, é que ele fez com que o Brasil vencesse aquela disputa de pênaltis contra a Holanda. Foi o Zagallo que ganhou aquela decisão por pênaltis. E ali o Zagallo conquistou o meu respeito e a minha admiração. É claro que eu achei exagerado a fala do vocês vão ter que me engolir depois da final da Copa América em 97, mas olhando agora com uma perspectiva mais madura para o cenário da época, sim, ele tinha motivos para falar aquilo e o contexto da época permitia que ele fizesse aquele desabafo. E um ano depois, a fala objetiva dele ajudou a um time de jogadores talentosos a superar uma das melhores seleções daquela Copa da França. Eu nunca mais vou me esquecer dessa cena, porque não só porque o Zagallo mostrou do que ele era feito, mas porque eu carrego isso para minha vida. Que de tempos em tempos eu tenho que dizer para mim mesmo, vai dar certo, acredita que vai dar certo. Raça, vai em frente, não desiste. E em muitos momentos da nossa vida, principalmente nos momentos mais críticos, a gente precisa de alguém dizendo isso pra gente. E o Zagallo atuou como essa pessoa. Não dá para discutir a capacidade, o talento e a competência de Mário Jorge Lobo Zagallo. Ele é um dos esportistas mais vencedores da história. Ele é um dos últimos bastiões da verdadeira seleção brasileira. Ele é um dos atletas mais competentes naquilo que fez e que se predispôs a fazer. Eu acho que o Zagallo pode até ter ido dessa para uma melhor diante de tantas decepções que a seleção brasileira que ele tanto amou entregou nos últimos meses. Mas não, eu não quero acreditar nessa teoria conspiratória. No fundo do coração, eu prefiro acreditar que o Zagallo entendeu que cumpriu com seu papel e que chegou a hora de descansar. E que nós, meros mortais, possamos nos inspirar no Zagallo
para seguir acreditando não numa seleção brasileira que não vai ganhar a Copa de 2026 com essa zona, com essa esbórnia que a CBF construiu. Mas sim acreditar em nós num sentido mais amplo, nas nossas vidas, no nosso trabalho, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações esportivas, no nosso íntimo. Eu acho incrível como esse episódio ficou comigo e que eu carrego esse episódio até hoje e muito provavelmente eu não vou me esquecer dessa cena, não vou me esquecer desse jogo, não vou me esquecer dessa história que está na história do futebol. Vai lá, procura, deve estar lá no portal da FIFA. FIFA tem a sua plataforma de streaming. Esse jogo deve estar lá na íntegra. Vai lá, assiste esse jogo e assista a cena de Mário Jorge Lobo Zagallo incentivando, empurrando, estimulando e servindo de exemplo para jogadores que, em muitos deles, eram consagrados, mas que precisavam superar um time tão bom quanto para poder chegar numa final de Copa do Mundo, algo que poucos fizeram. E é só pensar que Zagallo participou de 4 Copas do Mundo e venceu as 4. Muito obrigado, Mário Jorge Lobo Zagallo, pelos serviços prestados. Muito obrigado por me entregar essa parte do amor que eu tenho por futebol e se serve como agradecimento, reconhecimento, enfim, ou registro simples da minha admiração pela sua pessoa. Eu digo, Zagallo eterno tem 13 letras.